Boa noite! Vamos chegando! Pessoal do Instagram, do YouTube, vamos chegando! Mais uma série do mês da prosperidade. Hoje nós vamos falar de vibração, de frequência, de energia. Vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está entrando. Boa noite, pessoal do YouTube. Vamos chegando. Mais uma temporada, mais uma live para falar de energia, vibração. Esperando o pessoal chegar. Deixar um mantra de fundo que faz tudo sentido. Vamos conversar, vamos devagarzinho, devagar a gente chega lá. Física quântica é um dia por vez. Física quântica dá um nó na cabeça que a gente tem que ir devagarzinho. Vamos chegando. E aí, pessoal, vocês estão já pegando as caixinhas de vocês pra gente fazer exercício? Tá chegando, hein? Exercício da caixinha, exercício com post-it colorido ou com caderno. Sejam bem-vindos, vai ser muito legal. Eu já tô com as minhas caixinhas, mas eu vou pedir uma ajuda depois. Não sei qual que eu uso. Vai ser muito bom. Boa noite para quem está entrando. Mais um minutinho e a gente começa. Vou colocar aqui já no canto. Aí eu mexer bastante as mãos. Vocês vão tombar. Peraí. Tá caindo tudo. Adoro essa música. Teve pessoas que já pediram. Nós vamos fazer um dia de meditação, tá? Vamos ver como a gente vai fazer isso. Bom, pessoal. Começando então, segundo dia da teoria, falta mais um dia para a gente fechar esse ciclo, para pelo menos a gente começar a entender um pouco e entrar na prática. A gente não está tendo aprofundamento e eu estou tomando o máximo de cuidado de explicar algumas coisas para vocês não ficarem confusos, para não ter um nó na cabeça. Então, segunda-feira a gente conversou, né, do conceito, então, do que era um pouco da física quântica, do que era a questão, então, dos conceitos que a gente aprendeu na escola em relação à matéria, né, e que a física quântica, ela veio para dar uma mexida, né, porque ela faz um monte de quebra de paradigmas. E ela ajudaria muito mais, eu digo, se ela tivesse sido ensinada no ensino fundamental, desde quando criança. Mas a gente tem que agradecer porque a gente tem a oportunidade, né, de pelo menos não importa a idade, mas a gente está tendo essa oportunidade de a gente começar a evoluir. Não importa o momento que a gente está fazendo isso, não importa a idade. Bom, o que a gente tinha visto em relação à física quântica é que nós somos responsáveis
pelas nossas ações. Nós somos responsáveis por as nossas atitudes. Não existe o outro, não existe o culpado, não existe um evento que aconteceu e que estragou tudo aqueles meus planos. Não, a gente cria a nossa realidade. Eu pedi para vocês, quem tivesse oportunidade, de dar uma olhada no vídeo sobre a dupla fenda. Quem não viu, dê uma assistida. Eu não consegui colocar o link, mas eu coloquei os passos para vocês acessarem. Ou via o meu blog, ou direto no YouTube. No YouTube vocês podem escrever Experimento da Dupla Fenda. E é um desenho. Tem várias versões do experimento da dupla fenda. De vários canais. Depois eu vou até subir também no meu YouTube para ficar mais fácil para vocês também, mas é bem interessante. O que a gente entendeu na segunda-feira é que tudo é energia, né? Então, se a gente pegar um microscópio potente e a gente colocar na nossa pele, a gente vai fazer um zoom e nós vamos ver que lá dentro, lá nos prótons, nos elétrons, existem subpartículas, que isso são energia. Bom, entrando nesse conceito, o que a gente entende então? O nosso campo, pensa em nosso redor, nós temos um campo energético em constante movimentação. Se tudo é energia, tudo no universo é energia, tudo está em movimentação. Então, energia, ele é movimento. Bom, por que a gente não consegue enxergar essa energia, então, tudo que está ao nosso redor? Ela é tão sutil, essa energia, que ela fica sensível aos nossos olhos. Mas a gente pode associar a questão, a energia elétrica, por exemplo, ao som, à televisão. Então, são coisas que são materializados. A energia que está na nossa volta nesse campo sutil, a gente não enxerga, mas a gente sente ela. A gente tem ações que vocês vão entender no final de hoje, do dia de hoje, o que é essa questão da energia. Bom, o nosso campo, ele contém também, além dessa energia, desse campo vibracional, esse campo energético, a gente tem informação. Então, tudo que a gente pensa, o que a gente sente, ela fica armazenada nesse campo vibracional, nesse campo energético. Então, se você vai pensar coisas boas, você vai armazenar as coisas boas. Se você pensa coisas ruins, você vai armazenar coisas ruins. Se você tem crenças, isso vai ficar nesse campo seu energético. E você vai carregar ele em toda a sua vida. Tem muita coisa que acontece quando a gente é criança e a gente esquece. E isso tá lá dentro. Tá lá dentro do nosso interior, tá tudo armazenado nesse campo energético. Tudo bem até aqui? Então, a gente tem esse campo, tudo que a gente faz, tudo que acontece, tudo que a gente pensa, que a gente sente, fica armazenado aqui. Bons pensamentos, pensamentos ruins, tudo tá aqui. Medos, tudo que a gente vivencia. O que acontece com isso? Quando a gente tem bons pensamentos, bons sentimentos, a nossa frequência, ela fica elevada. Então, vou fazer um exercício com vocês agora. Resgata um momento de muita alegria de vocês. Seja do nascimento do filho, seja do casamento, seja de um aniversário, seja de uma viagem. Eu acho que vocês vão começar a sentir... Eu tô sentindo arrepio. Vocês devem estar sentindo arrepio, o coração deve acelerar, você começa a sorrir. Então, a sua frequência, ela sobe. Quando ela sobe, esse campo energético, ele se expande. Tudo flui, tudo fica melhor. Não é a gente fala assim, nossa, o dia tá lindo, tudo tá maravilhoso. É isso, porque quando você começa a pensar, você sente, então esse seu campo vibratório, ele expande. Uma outra coisa importante, o nosso sistema imunológico também fica em alta, fica em dia, ele fica saudável. Porque os nossos órgãos também, eles têm a sua frequência específica. Cada órgão, tem pessoas que já estudam, por exemplo, músicas,
que são músicas chamadas de binaurais, que elas têm um reflexo dentro dos nossos organismos. Então, quando você toca uma vibração específica, ela vai soar num determinado órgão, te trazendo mais saúde, te trazendo bem-estar. Quando é o oposto, quando você não tá legal, que você tá em baixa vibração, o que acontece? Teu sistema imunológico fica baixo, fica fraco. O teu campo vibratório, em vez de estar expandido, ele fica pequenininho, ele fica comedido. Olha que coisa interessante. A física quântica, que nem eu falei na segunda, ela vem para ajudar a gente a despertar. Então, nesse momento, vocês que estão começando a acompanhar os vídeos, que vocês estão pesquisando, esse despertar já estão em vocês. Vocês já estão começando a querer estudar, a querer entender melhor o que está acontecendo. Então, essa frequência, ela tende a elevar. Principalmente quando a gente começar a fazer os exercícios. Esses 2 exercícios que a gente vai fazer para esse mês, vocês vão ver que vai começar a elevar essa frequência. Então, o pensar, o agir, o sentir vai fazer com que o campo vibratório faça isso. O que acontece? Eu vou chegar lá. Por que a gente dispersa? Eu vou chegar. O que é importante, então, vocês entenderem é o seguinte. O que faz a nossa frequência ficar alta ou baixa? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Guarda isso, gente. Nós vamos usar isso pro resto da nossa vida. Quando a gente falou do conceito da dupla fenda, quem não teve a oportunidade de assistir, o conceito da dupla fenda nada mais é, pensa, por exemplo, num lago, onde você pega uma pedra e joga no lago. O que acontece? O lago não faz isso? Isso são ondas. O experimento da dupla fenda é exatamente isso. Eles têm uma parede com um fecho, depois eles colocam 2 fechos e essa onda ela passa e ela se transforma. O que acontece ali? Nos testes que eles falam na explicação deles. Eles falam o seguinte, que um elétron, ele pode se comportar como onda ou como partícula. E o que faz esse elétron ele virar partícula? O observador. Então, o que seria o observador nesse momento? Nosso pensamento. Quando você não dar foco, aquilo está na onda. Então, imagina a gente como campo vibratório, nós estamos emanando frequências. Se você não dá atenção, aquela frequência ela está se dispersando. Quando você começa a dar foco para alguma coisa, você faz o quê? Você concentra a sua energia naquilo. Se você começa a focar em alguma coisa que não é boa, por exemplo, tem um problema para ser resolvido. Você foca no problema ou na solução? Minuto de silêncio. Exatamente isso. O conceito da dupla fenda é: quando eu coloco o foco, quando eu observo, eu realizo aquilo. Então, a onda se transforma em partícula, se transforma em matéria. Este é o conceito da realização. O certo, então, é a gente não se desesperar, não sentir, não pensar no algo que está errado, ensinar como resolver ou projetar a solução. Quando vocês querem, por exemplo, não sei se já aconteceu, eu quero comprar um carro X. Vocês já perceberam que vocês começam a ver com mais frequência o carro na rua? Ou se você pensa numa cor, você começa a ver pessoas com o mesmo tom de cor em volta de você? Porque você projetou aquilo, você pôs foco naquilo. E é exatamente isso. Então, este campo vibratório nosso, ele é todo um resultado do nosso estado mental, que ele vai influenciar e determinar a qualidade da nossa vibração. Se estamos
pensamentos bons, pensamentos positivos, nós vamos manifestar prosperidade. E nós vamos atrair pessoas e situações de qualidade. Pessoas prósperas, pessoas felizes, pessoas animadas. Se nós estamos numa vibração mais baixa, acontece o inverso. Há momentos, por exemplo, você pode passar por uma situação familiar, você pode passar por uma situação pessoal. É um momento, mas o importante é você saber observar aquilo. Quando a pessoa está numa depressão, por exemplo, quando a pessoa ela está triste, ela não tem forças nem, por exemplo, de estudar ou de expandir a consciência dela. Ela não consegue enxergar em volta as bênçãos que acontecem no dia a dia. Eu não sei se vocês repararam, mas eu sou a louca do sol nascer e do sol se pôr. Antes de começar a live, era umas 7h15, eu olhei na janela, tava um pôr do sol maravilhoso. Eu poderia estar atenta ao barulho do carro na rua, atenta ao barulho de qualquer outra coisa. Mas eu estava olhando, observando, contemplando o anoitecer. Vários fechos de noite já e um sol bem vermelhinho. Eu vou postar uma foto que eu adoro tirar foto disso. Entendeu? Então, assim, aonde você coloca o seu foco, aonde você coloca o seu observador. Então, assim, é como se a gente estivesse tendo essa mudança de padrão. Então, nós temos que ter a consciência desse estado mental e emocional para nos observar e mudar essa vibração. Como é que a gente faz isso? Com técnicas. Tem várias técnicas. Então, eu já vou começar com essas duas que eu falei esse ano, para vocês começarem a sentir. E aí, conforme for evoluindo, a gente vai batendo um papo e a gente vai vendo quais são as outras técnicas que a gente pode trazer. O importante é que vocês têm que ter a consciência e a observação daquilo que está acontecendo ao seu redor. Se, por exemplo, você está num trabalho estressante, teu dia não foi legal, e você chega em casa com essa frequência, essa sua frequência ela vai estender para o seu ambiente e para as pessoas ao seu redor. Então, se você tá de bem com a vida, não tem pessoas que falam assim, nossa, eu adoro ficar com aquela pessoa que ela me deixa tão bem, até uma energia boa, é isso. É que o padrão vibratório dela tá tão expandido que pessoas querem ficar perto dela. As pessoas se sentem bem. Ou na residência. Tem pessoas assim que tem sempre a casa cheia, porque as pessoas se sentem bem na casa delas, se sentem acolhedoras. Então é um ambiente, é a vibração daquele lugar, é a vibração daquela pessoa. Tudo bem? Então, assim, eu trouxe algumas anotações e uma coisa importante é assim, esse campo vibratório, quando a gente fala, por exemplo, da questão da saúde, na segunda-feira eu falei isso não acontece da noite pro dia. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles vão acumulando essa informação no seu campo vibratório. E chega uma hora que isso vira como se fosse um padrão do seu organismo. E aí ele tende a ficar doente. Lembra quando eu falei no começo que os nossos órgãos também têm vibração? Então a gente reflete essa vibração para os nossos organismos. É um todo, né? Então é sempre importante a gente estar observando. Pessoas que, por exemplo, vou dar aqui que a gente estava falando das frequências boas, né? Pessoas que você quer ficar do lado. Figuras conhecidas. A Monja Coen, Dalai Lama. Eles sempre trazem uma palavra de esperança, uma palavra de uma oração, uma energia positiva, um pensamento positivo. Então, são pessoas influenciadoras e de energias de frequência elevada
que quem tá perto acaba recebendo isso. Uma das técnicas que a gente pode fazer depois é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é bem isso. Depois eu posso trazer a história. O conceito do Ho'oponopono. Quando você trabalha o seu interior, você tá externando isso para aquilo tudo que está à sua volta. Então, se por exemplo, você me falar uma situação assim, olha, eu tenho um projeto e eu contei esse projeto para uma amiga. Esse projeto não tá dando certo agora. Será que essa minha amiga ficou com inveja? Rogou alguma praga e não tá dando certo por causa disso? Se ela fez esse processo de rogar a praga, se ela teve a inveja, isso é um problema dela. Agora, se você absorveu essa crença para você, aí sim, como você é 100% responsável por tudo que você faz, você absorve esse entendimento, você pensa e sente e você reflete em você. Porque ninguém faz nada com você a não ser que você permita. Ok? Na segunda-feira eu contei outro exemplo de eu ir trabalhar num lugar onde a energia, a vibração das pessoas não estava de acordo com o que eu queria sentir, com o meu padrão vibratório. E eu colocava fone de ouvido e ouvia música ou ficava escutando palestras de física quântica. Eu entrei no campo vibratório dessas pessoas? Eu não permiti. O problema é dela, não é meu. A minha responsabilidade é manter a minha frequência lá em cima. E por muitas vezes, com o meu sorriso de ouvir alguma coisa que eu achei engraçada, eu expandi essa frequência para quem estava ao meu redor. Porque as pessoas começaram a rir do nada. Então você acaba expandindo tudo isso. Então, sempre pense nisso. As coisas não estão dando certo? Vamos perguntar o porquê? Faz uma lista. O que está causando? O que eu estou sentindo? Pergunte. O que eu estou sentindo com tudo isso que está acontecendo? Se é mais de um setor na sua vida, separa em assuntos. Na área profissional, na área financeira, na área da saúde. Relaciona e conversa com aquilo. E pergunta, por que isso não está dando certo? O que eu vou fazer diferente? O que eu vou pensar diferente? Para que quando eu chegar ali, as coisas aconteçam. O que eu quero para mim? O que eu quero realizar para mim? Então, o conceito da física quântica é exatamente isso. É observar. Porque tudo que você põe foco, você realiza. Então, se você não está na boa vibe, na boa frequência, você vai atrair do mesmo. Se você tem pessoas negativas na sua vida, ou, que nem também já comentei isso, quando você começa a expandir a sua consciência, você começa a entender, muitas pessoas começam também a se afastar. Porque tem duas possibilidades. Ou elas também vão curtir essa vibe, elas estão no momento de expandir a consciência delas, e elas vêm junto. Ou muitos vão embora e você agradece pela experiência que você passou. Não fique chateado, não fique triste, não fique emburrado e não fique questionando por que aquela pessoa me abandonou ou ela saiu da minha vida. Agradeça. O universo está te dando oportunidades de você evoluir, de você prosperar. E aí você começa a falar com um monte de gente do mesmo assunto. E é muito legal, porque a vida começa a fluir. Então você começa a somar pessoas ao seu redor
com o mesmo sentimento, com a mesma frequência, com a vontade de estudar, com a vontade de trocar ideia, de trocar experiência. Isso é muito bom. Então não fique triste se algumas coisas acontecerem que você possa pensar assim, nossa, o que eu fiz para aquela pessoa? Não fez nada, é o universo te ajudando a você progredir, para você evoluir. Olha só, tem um estudo feito por David Hawkins. Depois eu já coloquei isso no meu Instagram, mas eu posso colocar de novo, fazer referência. David Hawkins, ele fez um estudo das escalas da frequência. É uma pirâmide e ela tem as escalas da frequência. Então imagina mais ou menos que essa pirâmide ela vai de 1 a 1000. E ele, através de estudos, ele conseguiu comprovar que determinados sentimentos e emoções ele tem uma frequência. Nós temos mais ou menos uma faixa aí de uns 200 Hz, que é medida em Hertz. Quem tá com depressão, quem tá passando por uma situação e não consegue sair, tá numa escala mais abaixo. Qual que é a escala ideal para que a gente comece a realizar? É a faixa do 500 Hz, que é a faixa do amor. Quando a gente chegar lá no topo, já é iluminação. É Buda, já são seres ascensionados. Mas a faixa do 500 é a faixa do amor, a vibração do amor. No YouTube tem muita música de Hertz. Vocês podem pesquisar e procurar para escutar. Música de frequência de 500 Hz, de 700 Hz, de 1000 Hz. Músicas angelicais. Música clássica. Por exemplo, Beethoven. Para quem não curte, sinto em dizer, mas são as melhores músicas de frequência para mudar o clima, o ambiente da sua casa. Principalmente as crianças que estão vindo nessa geração. São crianças que não gostam de gritaria, não gostam de movimentação. Esse tipo de música clássica, de violino, são as que tá mais atraindo essas crianças hoje em dia. Então, pro dia de hoje é isso, gente. É entender, e aí esse exercício que eu vou trazer para vocês é trabalhar esse entendimento do que tá acontecendo no teu dia a dia. E relaciona, conversa com o teu problema. Porque você só tá enxergando os seus 5% do seu consciente. Os 95% que está no seu campo vibratório, aquela informação do seu campo vibratório, ela está escondida. As suas crenças estão ali, seus medos, falta de merecimento. O universo, ele é abundante. Todos nós somos merecedores. Todos nós podemos. E quando a gente não consegue, é porque tem alguma crença, alguma coisa que a gente absorveu em algum momento da nossa vida e às vezes a gente não lembra. Física quântica. Eu vou conseguir realizar tudo numa única técnica? Não. É para a vida toda. A diferença é que como você vai entender o conceito do observador, vai ser mais fácil de você trabalhar isso em você. Vai ter hora que você vai querer ficar em casa de bode? Vai. Você vai curtir aquele momento e tchau. Volta. Coloca uma música. Eu adoro os mantras. Põe uma música para elevar a sua energia. Faz o que você gosta. Chama as amigas para bater papo no WhatsApp. Hoje em dia não dá nem para sair muito. Vai fazer um exercício físico. Faz uma comida diferente. O importante é observar e entender. Porque quem não despertou ainda vive muito na reclamação. Reclama e culpa.
culpa as pessoas, culpa o exterior, culpa a chuva, culpa o semáforo que fechou, o metrô que estava lotado, sei lá. Mas nunca somos responsáveis. Então a gente fica muito de mimimi. Quando a gente entende e fala assim, tudo bem, para eu sair dessa situação, o que eu preciso fazer? Vocês vão ver que as coisas vão mudar, vão melhorar. E muitas pessoas do seu passado vocês vão agradecer porque ela serviu de experiência, de algum aprendizado para sua vida. Quantas pessoas eu olho para trás e falo gratidão? Nem faz mais parte da minha vida. Às vezes eu tenho até vontade de encontrar com a pessoa e falar assim, obrigada. E às vezes tem pessoas que você não quer conversar, mas agradece do fundo do seu coração. Quer pedir perdão? Peça do fundo do seu coração. Peça perdão para você mesmo, em primeiro lugar, e peça perdão para a pessoa. Não precisa ligar se não quiser. Como tudo é energia, tudo é vibração, você emana isso. Emana amor. Quando você começa a fazer isso, você transforma o seu ambiente, você transforma quem está ao seu redor. Muitas pessoas que eu conheço que fica assim, o que é essa tal da física quântica, Kátia? Eu explico, as pessoas vão acompanhando, vai curtindo, vão se interessando. Eu falo, que legal, pelo menos uma gotinha do oceano tá fazendo a diferença. Esse é o despertar. Despertar é buscar mesmo conhecimento, né? Dá uma olhada lá no meu blog, tem um monte de técnica. Alguma coisa você vai curtir fazer. Nem que seja só oração, mantra, o Ho'oponopono, a gratidão, a afirmação do perdão. Tem várias técnicas. Então, isso é a coisa mais importante. Então, assim, segunda, eu comecei falando um pouco do conceito da física quântica, onde a gente entendeu que nós somos 100% responsáveis e que tudo é energia. Hoje a gente entendeu que a gente tem o nosso campo vibratório e que em volta do nosso campo vibratório tem as nossas... A gente vibra e vibra de acordo com o que a gente pensa, o que a gente sente. E atrás do mesmo. Quando você põe foco em alguma coisa, é aquilo que você vai ter de resultado. E se você não tá entendendo o que tá acontecendo com a tua vida, põe no papel. Põe no papel para começar a mente buscar soluções. Nunca problema. A gente busca solução. Aí eu tô pensando no seguinte, sexta-feira a gente fecha com a lei da atração e no domingo a gente começa a fazer o exercício da prosperidade. Bora que eu já tô querendo muito trabalhar com vocês a prosperidade. Então a gente vai usar uma caixa, não importa o tamanho, é uma caixa, post-it colorido. Se não tiver post-it colorido, pode ser caderno ou pode ser papéis com um baúzinho, uma urna pra gente colocar. Aí fica a critério de vocês, mas mais legal seria o post-it ou um caderno e a caixa, porque são duas técnicas que a gente vai fazer. Certo, gente? Então, hoje é um dia até sexta-feira para refletir um pouco, olhar para dentro, ver o que está acontecendo com a vida, olhar como observador e responsável por tudo que acontece. Até pelas pessoas que você permite que elas façam alguma coisa que você fala, ela fez isso comigo, ela não fez, você permitiu que ela fizesse com você. Essa é a física quântica. E é lindo quando você descobre isso. Você se livra de um monte de coisa. Tá bom? Gente, é isso. Gratidão por terem vindo. O papo hoje foi curto, porque eu quero ser objetiva.
Eu quero que vocês tenham tempo para pensar, para refletir. E sexta-feira, de novo, às 20 horas, a gente volta a falar sobre a lei da atração para fechar todo o ciclo, porque aí vocês vão entender os exercícios da prosperidade e como que eles vão funcionar. Beleza? Gratidão, gente. Tenha uma ótima noite. Qualquer coisa eu tô aqui. Pode mandar mensagem, a gente vai conversando. Tá bem? Um beijo para vocês do YouTube. Um beijo para vocês do Instagram. Tchau.